Olá, pessoal, LibaCast de volta aqui para mais um episódio. Ju, mais um, acho que é o 13º. Olha, eu tô com a memória boa. Né? Pois é. Hoje a gente tem uma iniciativa aqui muito bacana de um apoiador nosso, né, que é o pessoal do M-Box Supermercados, fica ali na Vila Colina. Ju, o pessoal mandou pra gente, eu não sei se era um café da manhã, se era um almoço, se era uma janta, mas mandaram torta, esse pão cervejinha, que é uma delícia. Eu estou sabendo que isso aí já rendeu refeição para a redação inteira, pois é, né? Isso daqui não é nem metade que eles mandaram. Chegaram na redação lá, chegou essa encomenda lá na redação, tive que trazer o que deu pra caber aqui, né? Ô, gente, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Se tem algo que agrada jornalista, é comida de graça, gente. Vocês não têm noção. Mas a gente experimentou e testou. Olha, o pessoal do M-Block está de parabéns. Esse pão cervejinha é uma delícia. Famoso, todo mundo fala desse pão. Isso, para quem não conhece, né, ou quer lá conhecer, ele fica na Avenida Paulista, 762, ali no Colina, né, perto do Veteranos ali, né? Sim, facinho de achar. Aqui em Americana. É um supermercado aí muito bacana aqui na cidade. Ô, João, me chamou muito a atenção a beleza das frutas. Inclusive, a nossa entrevistada, quando chegou, falou assim, mas é de verdade? Porque é muito bonito, tá muito bonito. Verdade. Fresquíssimo, né? Exatamente. E um abraço pro Marcelo Barbante, lá do departamento comercial, que fez a ponte lá com o pessoal do M-Box, né, pra patrocinar a gente. Aliás, aqui, gente, né? Aproveitando, né, o pessoal do M-Box já abraçou a causa e vocês, empresários que estejam assistindo, que queiram ter a marca de vocês vinculadas ao LibaCast, entrem em contato com o pessoal do Departamento Comercial do Liberal, porque nós estamos abertos a parcerias, né, João? Exato. Pessoal, olha, o telefone lá do WhatsApp, lá do Departamento Comercial, é o 19 99708 8831. Vai ter, acho que um QR Code aqui na tela que vai mostrar para o pessoal que pode entrar em contato lá e, né, às vezes quiser fazer uma parceria com a gente, estamos abertos. E siga também a gente lá no Instagram do jornal do podcast, né, que é o @pod.libacast. E também você pode ficar ligado no noticiário do Liberal, né, quer saber tudo que acontece aqui em Americana e região. Tem um aplicativo nosso, o QR Code vai ficar aqui na tela também para você que quiser baixar, mas pode procurar a gente nas lojas lá que encontra o aplicativo, né, Ju? Dados os recados do dia? Vamos ao que interessa. Vamos, gente. Olha só, a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial, que tem um currículo maravilhoso, bailarina profissional com mais de 30 prêmios internacionais e é americanense, o que dá muito orgulho à cidade. Eu estou falando da Eliana Favarelli. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz por estar aqui. Grande prazer tê-la aqui. Foi super bacana, João, porque assim, imediatamente que nós entramos em contato com a assessoria, ela prontamente retornou. Às vezes a gente imagina, não, ela é famosa, tem muitos compromissos, não vai ser tão fácil assim. E realmente foi bem rápido, né? Pois é, Eliana, muito bem-vinda, né? Muito obrigada. A gente já tinha colocado você na nossa lista ali de pessoas para convidar. Aqui não foi na lista negra. Mas no próprio Liberal mesmo, né, a gente noticia aí os seus feitos, né, a sua arte aí que você leva para todo mundo. E você é uma americanense aqui da cidade, né? Enche a gente de orgulho. Então a gente queria começar do começo, né, Ju? Começar do começo. A gente costuma brincar com os nossos entrevistados aqui, que a gente começa do começo. Como que é isso? Eu quero saber da sua história, como você iniciou nessa sua trajetória maravilhosa na dança desde pequenininha. A gente já sabe que você nasceu em Americana. Conta pra gente aí um pouco do início da sua vida. Eu sou daquelas, como o italiano fala, culo in terra. Que eu nasci aqui, o umbigo está enterrado aqui, acho que é por aqui mesmo que eu vou terminar. Então, eu nasci aqui em Americana, né? Não fui bailarina desde pequenininha, como normalmente hoje se começa, aos 5, aos 4, aos 6. Eu comecei um pouquinho já pré-adolescente, né? Eu tinha 13 anos, quase 14, e sempre gostei. Mas, na época, né, que eu tinha essa idade, tinha uma escola americana só, na época. E eu nem sabia. Aí, por intermédio de uma amiga minha de escola, que fazia as aulas de balé, aí ela falou assim para mim, você gosta tanto, vamos lá fazer. Aí eu fui nessa escola, não conhecia nada, fui pela menina. Chegou lá a bailarina, que é a Eliane Constâncio, né, que muito antiga aqui na cidade, deve, né, atualmente morar aqui ainda. Eu falei para ela, eu gostaria de fazer balé e tal. Ela falou, vamos fazer. Eu falei, mas eu não tenho nada, eu não sei nem como que é. Ela falou, não, eu vou te dar um colã. Me deu um colã, era maior do que eu, assim, um negócio grande. Botou aquele colã e eu fiz a aulinha lá junto com as meninas. Mas sabe quando você cai assim, de paraquedas, num lugar assim, totalmente diferente? E aí eu falei, não, é isso que eu gosto. Aí fiz a matrícula, comecei a frequentar a escola e frequentei essa escola por 2 anos.
Nesse meio tempo, aí a minha mãe faleceu, eu também fiquei meio assim, meu pai meio perdido, a família toda meio desestruturada, né, por conta da morte da minha mãe. E aí demorou um pouquinho, né, uns meses, aí eu voltei de novo a fazer as aulas, mas voltei, comecei numa outra escola, que já existia em Americana, e fiz anos lá nessa escola, depois comecei a trabalhar nessa escola também, que não sei se pode citar nome, né? Pode, Lógico. Hoje não existe mais, era uma escola que chamava Centro de Danças Sheila do Vale, que também eram as duas irmãs. Até hoje eu sou amiga delas. Sheila ainda continua lá em Bauru com a escola dela. E aí eu comecei, já estava fazendo aula, elas me chamaram para dar aula para as crianças, né? Aí eu comecei, mas eu era bem jovem, 17 para 18 anos. Aí fui começando, me especializando, né? Aí sempre tive uma predileção muito grande para as coisas mais modernosas. Já ingressei no jazz, depois virei professora de jazz também. Trabalhei com elas lá alguns anos e depois acabei abrindo a escola para mim. E tive essa escola 15 anos aqui em Americana. Qual que era o nome da escola? Chamava Magia Companhia de Dança. No começo era a Academia de Dança Maria Eliana, depois a Mara, que era minha sócia, que era da ginástica, ela quis parar e eu continuei só com a dança, aí a escola trocou de nome para Magia Companhia de Dança. Fiz muitos espetáculos aqui em Americana, eu fui também presidente da Associação de Dança na época, trouxemos muitos trabalhos de dança, companhias famosas como Mael Guizer, Cisne Negro, fizemos muitos trabalhos legais aqui em Americana naquela época, né? E aí, acho que foi de 14 para 15 anos eu tive a escola. Depois foi na época do Plano Real, aquelas coisas que na mudança, né, da transição, não estava muito bom, né, para manter tudo isso. Eu também tive um probleminha de saúde, eu falei, não, a escola não dá para manter, era muito difícil aquela coisa de manter o financeiro, né. Aí eu acabei parando com a escola, mas continuando com a dança. Eu fui morar fora, morei uma época nos Estados Unidos, não muito tempo, e lá nos Estados Unidos também fiz um pouco de aula, estudei, fiz um pouco de... dança eu fiz, assim, esporadicamente, nada muito fixo num lugar. Mas eu fiz os cursos de inglês que eu queria fazer, estudei numa escola... Depois, eu estudei também numa escola pública deles lá, que foi bem interessante conviver ali com o pessoal que era da nativo mesmo, né? Que eram americanos e tal. Foi muito legal. E aí, quando eu voltei, eu não tinha nem emprego, na escola, nem nada. Mas Aí, tinha a dança, o tinha principal, a né? dança, que eu não desisti. Aí eu comecei a trabalhar na Politec, que é aqui pertinho, e eu cheguei para o dono da escola, que era o Jaime, na época, e falou, olha, se eu trabalhar, tenho nada. E aí eu tinha entrado na faculdade, eu estava fazendo faculdade. Aí eu falei, estou estudando e preciso trabalhar. E ele também estava, eu precisando de emprego, ele precisando de professora, porque ele estava muito, assim, atrás de uma professora que desse aula de inglês. E eu falei para ele, olha, eu nunca dei aula de inglês, o conhecimento que eu tenho é esse. Ele me deu o livro e falou assim, começa. Caramba. Eu comecei, trabalhei 10 anos lá. Só que com inglês eu trabalhei só alguns anos, depois eu passei para trabalhar com dança na escola, que eles tinham um projeto bem bacana de dança, de expressão corporal para os alunos, e eu comecei a trabalhar. Aí trabalhei lá 10 anos, e eu só saí quando eu me casei, e 2 anos depois eu fiquei grávida, e uma gravidez de risco, muito, assim, tinha que ficar de repouso, aí eu tive que parar. E depois eu não pude voltar também, né, quando as meninas nasceram, e eu acabei parando com a escola. Eliana, você começou muito menina, né, a dança. Como que era ser bailarina ou fazer balé naquela época em Americana? A gente está falando que de anos 70, 60, 70? Então, Quando você a começou? época da minha escola foi nos anos 80. Ah, já foi. Não, mais pra frente, né? Eu comecei mais ou menos em 78, 79, Aham. mas a minha escola foi de 84, 85 até 90 e pouco. Porque hoje em Americana a gente percebe que tem muita escola de Sim, dança, né? No verdade. final do ano, por exemplo, tem vários espetáculos aí, no meio do ano também enchem o Teatro Municipal. Tem muita criança, muita gente jovem fazendo dança, gente mais velha também fazendo dança. Isso também acontecia naquela época ou era um momento muito diferente? Não, acontecia assim. É. Não com todos os recursos que a gente tem Aham. agora, mas tinha muita escola. E ainda tem algumas que permanecem, né, daquela época, que já trabalhavam já desde aquela época. A Santa Godoy, por exemplo, é bem antiga aqui na cidade, acho que é a escola mais antiga no momento. Então, a gente tinha um grupo grande, a gente
tinha até uma associação que chamava Associação das Escolas de Dança Americana, que a gente fez Caramba. muito evento, foi bem legal aquela época. A gente só não tinha o Olha, que tem uma hoje. história interessante, né? Pois Que muitas é. vezes a gente não Bom, faz ideia. Eu conheço o teatro, por exemplo, eu sou da época dos cinemas, né? Cine Cacique, Cine Brasil, Cine Comendador, já fui em 2 cinemas. Depois que fecharam, e o Cine Brasil atendeu um ano a gente como as escolas de dança para a gente fazer os espetáculos. Não tinha teatro, só tinha os cinemas fechados. E eles tinham um palco, sim, a história é até interessante, um palco grande, então eles colocaram umas cortinas pretas assim, simulando umas coxias, e as escolas fizeram um festival lá. Só que assim, eu lembro até hoje, nessa época que eu trabalhava com a Dena e com a Sheila, a gente dançava assim no palco e os morcegos voavam. Ai, meu Deus. E só via morceguinho que voava para cá, assim, que eu falava assim, né, olha Eles quase faziam parte da coreografia. E foi só esse ano, depois ele foi reformado para ser o teatro, e até hoje, né? E também veio o Teatro de Arena, né? Antes, que chamava Circo Teatro na época. Que ele chamava Circo Teatro, que ela agora, por ser redondo, né? E tinha a lona, assim, ela era que nem um circo. E a gente fez espetáculos há alguns anos lá, mas aí tiveram vários problemas por conta da lona, que não resistia, que era cara, acho que para trocar. Aí acabou virando teatro de arena, aí no teatro de arena já não tinha mais teto, né? Então ficava difícil também, ver uma época como agora, que chove bastante, você não consegue fazer espetáculo. E aí veio o teatro, né? Então eu conheço o teatro desde quando ele era Cine Cacique, dancei quando ele era Cine Cacique, depois Cine Cacique não, Cine Brasil, e depois virou o teatro, que é lindo até hoje. Helena, a gente ouvindo você contar essas histórias assim, né? Quando a gente iniciou a entrevista falando que você nasceu em Americana, muitas vezes a gente pensa, nossa, nasceu em Americana, daqui para o mundo, uma pessoa que foi tão premiada como você. Você sentiu alguma dificuldade pelo fato de morar no interior para poder se projetar internacionalmente como você se projetou? Ou não fez diferença nenhuma, talvez até justamente por conta de todo esse movimento de dança que a Americana sempre teve? É assim, ó, a gente não pode negar que a gente mora no interior. Interior, não deixa. O sotaque não deixa enganar. Às vezes eu falo assim, nossa, como nós somos tupiniquim, né? Porque se você mora como São Paulo, tem muito mais oportunidade para bailarino. E tem menos bairrismo, né? Porque tudo lá em São Paulo é longe, funciona. Então as pessoas às vezes vão mais perto, tem muitas escolas boas. Então eles têm muita troca, eu acho, assim, né? E aqui, como a gente tem uma cidade menor, então a gente tem aquela coisa, né? Um não vai fazer aula na escola do outro, aí a outra não gosta da outra. Né? Tem muito disso, assim, pouco, assim, a gente se dá bem, eu acho, até pelo contexto, mas tem, né? Quem dança sabe que tem. Acho que essa concorrência tem em qualquer lugar, né? Mas o que acontece? Eu vejo assim, quando eu vou em espetáculos em São Paulo, quando eu vou em espetáculos em outros estados aqui do Brasil, e mesmo esses internacionais que eu fui, então eu vejo assim que às vezes, para você chegar a ser conhecido, então você precisa de um trabalho maior. Eu acho que São Paulo tem mais visibilidade, o Rio tem mais visibilidade. Então, os grupos acabam se sobressaindo mais. Então, a gente, por exemplo, quando a gente vai, eu falo assim, quando você entra uma seletiva do Festival de Joinville, por exemplo, tem grupo lá que já tem nome, já está há anos fazendo aquilo ali. E a gente, às vezes, está querendo entrar, é bom, tanto quanto, mas não surge a oportunidade, porque tem outros que já estão na frente lá, né? Já tem o know-how de estar lá, e já ter conseguido vários anos. Então, isso tem muito, eu acho que acontece muito com o artista, né? Mas eu não desisto, eu todo ano vou tentando as minhas coisas. Gosto muito de divulgar meu trabalho da escola fora também, com os alunos. Eu tenho meus grupinhos. A minha escola praticamente não é uma escola tão antiga, é uma escola que está fazendo 10 anos esse ano. Então, agora que a gente criou, assim, eu falo que agora que a gente criou um grupo de alunos mais fortes para a gente poder fazer esse trabalho também que consegue sair e competir. Essa participação em festivais faz muita diferença, né? Faz. E é assim, ó. Eu falo assim, ó, eu conheço festivais do mundo. Eu estava até comentando com uma pessoa que me perguntou, uma outra entrevista que eu fui falar. Eu comecei numa brincadeira. Eu tenho esse parceiro que dança comigo, o Reginaldo. A gente está fazendo esse ano também 15 anos de parceria, sempre com ele, quase que eu fui nesses festivais internacionais. E quando eu comecei a dançar com ele foi em 2011. Aí a gente ensaiou 2011, dançou, era só para ser aquele espetáculo. Aí ele continuou, 2012 nós dançamos. Quando foi em 2013, eu falei para ele assim, olha, tem um festival lá em Barcelona. Ele falou, onde? Eu falei, em Barcelona. Eu falei, é competitivo, não sei nem como é. Eu
Falei, mas dá para se inscrever, assim, você manda um vídeo e tal. Ele falou, vamos embora. Aí peguei, mandei o vídeo, foi aprovado, nós fomos para Barcelona. Quando eu cheguei lá naquele teatro, naquela coisa, falei, nossa, esse negócio aqui é para mim. É isso que eu Que era quero. muito legal, assim. Porque, assim, aqui a gente tem lugares ótimos, nosso teatro é maravilhoso, já dancei em lugares lindos aqui no Brasil, mas é sempre um lugar diferente. É outra pessoa, são outras pessoas, outra cultura. Então, você acaba vendo coisas, assim, um pouco fora do que a gente está acostumado, né? Aí a gente foi a Barcelona e dançou em Barcelona. No mesmo ano, a gente foi a Praga. Nós dançamos em abril e maio nós dançamos em Praga. Eu gostei do negócio, fomos a Praga, nós dançamos em Praga. E aí a gente foi se organizando para que todo ano a gente fizesse um festival. Aí, em 2014, nós fizemos um tour, assim. Nós fizemos Viena, depois fomos para a Itália, fizemos um festival na Itália. No final de semana, fomos para Viena, Itália, que nós fomos para... Ai, como chamava lá? Bari. E depois nós fomos para Cidade do Porto, que a gente... Foi no Porto? Não foi no Porto. Foi Portugal, mas não lembro se foi no Porto. Acho que foi no Porto, que é o festival que chama... Esqueci. É um festival que acontece em Também é Portugal. tanto festival que Pois não Fizemos- dá pra tá lembrar, né? elencando Fizemos os aqui, três. cidade por cidade. Aí eu fui pesquisando, sabe, os festivais. Alguns eu fui como convidada, não como competição. Eu fui para a Grécia o ano retrasado, em 2023, eu fui para a Grécia a convite deles, num teatro que estava inaugurando eles estavam, é um teatro todo aberto, assim, como aqueles teatros que você via, né, aqueles teatros gregos, assim, é uma arena, né, com tipo uma meia-lua, muito bacana, assim. E a gente foi em Atenas, não foi com o Reginaldo, foi com outro menino, com o Mano, e a gente foi convidado. Eu achei muito interessante, porque nós fomos um outro convidado também em Chicago, que eu fui com o Reginaldo, que são eventos que eles fazem, e eles convidam os artistas para participarem e fazer parte daquele contexto. Então, a gente assistiu palestra, a gente conversou, a gente fez mesa redonda, e a gente fez a apresentação nesse teatro. Foi muito bacana, um ar livre, uma noite linda, com um monte de gente sentada na plateia assistindo. Foi muito legal. Vocês foram Legal. um dos atrativos, né? Isso. De todas essas viagens que você foi citando, a gente foi viajando um pouco juntos também. Eu fiquei pensando assim, qual foi o teatro que mais te emocionou, assim, a hora que você pisou nele, você falou, meu Deus, olha onde eu cheguei. Olha, eu vi esses que eu falei, Praga, Barcelona, os de Portugal, esse é Portugal. Mas teve um assim que eu achei bem interessante, foi Viena. Viena a gente chegou e dançou num teatro pequenininho. E esse teatro pequenininho, ele tinha assim, mais ou menos tão pequenininho, tinha uns 300, 400 lugares, um palco bom, mas ele era assim, a gente dançava com uma cenografia, que nós levamos essa cenografia, eu tenho até hoje a caixa que a gente levou, comprei um case especial para levar, porque a gente montava tipo um teatrinho, assim, todo de ferro, com uma cortininha, a gente saía debaixo da cortininha, a gente levava esse material. E a gente chegou em Viena, e dançamos nesse primeiro teatro. Esse teatro, ele era pequeno e o palco era embaixo, a plateia embaixo, só que os camarins eram num outro lugar. Então, a gente trocava e a gente montava aquela cenografia, ia lá e dançava. Nós passamos o primeiro dia, fomos lá, montamos tudo, dançamos e fomos classificados para dançar no outro dia, que era por classificação. Aí a gente falou para o cara, pode deixar o teatrinho aqui? A gente, não, tem que desmontar, porque nada pode ficar aqui. Desmontamos tudo, negócio, botava na caixinha, punha no táxi e voltava para o hotel. No outro dia, fomos lá, dançamos, montamos tudo de novo, pôs aquele negócio na caixinha. E montava no palco, classificado para ir no outro dia. Já sei, não pode deixar a caixinha. Não, não pode. Montava tudo de novo, fomos para o hotel. Terceiro dia, era o dia da competição final, que você saíam os premiados. Aí nós saímos do hotel com aquela caixinha, fomos para o hotel lá, pro negócio, montamos de novo a caixinha, dançamos, classificado, vamos dançar na gala. Fecha o negocinho. No terceiro dia já, fecha o negocinho, leva, põe na casinha, põe no Demorava em média quanto tempo para montar? para montar meia hora, 40 minutos. Uhum. Mas depois tinha que desmontar e tinha que ficar aí ferro, sabe? Cuidado, Pesado. né? Aí a gente voltava para o hotel com aquele material. Aí eu estava aí no último dia era só a gala. Então ia ter assim uma apresentação de todos os vencedores, eram mais ou menos uns 14, 15 apresentações, e depois a gente vai ter um jantar pra gente. Uma noite de gala com tipo Um coquetel. Um coquetel. Assim.
Aí nós fomos, chegamos lá, montamos tudo, chegamos lá no teatrinho, chegamos lá, não tinha ninguém. Aí eu falei pro guarda, eu falei, mas cadê todo mundo? Ele falou, não tem nada aqui hoje. Eu falei, como não? Tem isso aqui. Ele falou, vai ser no outro teatro. Aí não era lá, botamos uma caixinha de novo, sacamos pro outro teatro. A hora que nós chegamos lá, era um teatro, que era a coisa mais linda do mundo. Daqueles antigos, sabe? Que tem aqueles corrimão, assim, todo de dourado, sabe? Aqueles que vem com cara de... Tinha todos que nem tem os teatros, o Teatro Municipal de São Paulo, Rio tem foyer, todos os Era um teatro típico mesmo, né? aquelas cadeiras todas veludadas, teatro com palco. Gente, a hora que eu entrei naquele teatro, eu olhava para o jovem, nossa, Reginaldo, nós dois, nesse teatro, na gala do campo de campeões. Falei, não é demais. Aquela época a internet tinha, mas não era tão assim que nem agora, a gente se expõe mais, era menos, mas tinha já, a gente tem tudo isso na internet e tal. Mas eu lembro que eu fiquei assim, tão emocionada naquele palco, mas tão emocionada. E acho que é por conta de tudo isso. Mas o teatro era lindo, lindo mesmo. Então, acho que esse foi o que mais me emocionou, assim, de dançar. Depois nós dançamos, aí fomos para o coquetel. Agora vai vendo. A caixa, fechou a caixa. Pode deixar aqui embaixo? Não, o coquetel era 4 andares para cima. Volta a colocar nas costas. Não tinha elevador. Nossa. Aí nós, naqueles 4 andares, levando o negócio até lá em cima. Eu estava até suado. São os perrengues que ninguém vê, né? Pois é, né? Mas foi ótimo. Nossa. Eliana, você comentou com a gente que está completando 50 anos de dança, de carreira, né? É muita coisa, né, Ju? Nossa, muito. Eu queria saber se nesses 50 anos você teve algum desafio ou algo na sua carreira que te marcou muito, que às vezes te fez dar um passo à frente, te fez evoluir. Teve algum momento nesses 50 anos aí que te colocou à prova, por exemplo, de você querer continuar dançando ou não? Teve algo assim? Bom, a primeira fase da minha vida, eu falo assim, a fase que eu mais dancei, que eu mais, assim, empolgava, mas a gente não tinha nada, sabe? A gente não tinha nada. Era um perrengue, não só eu, né? As outras escolas também, para a gente poder fazer um espetáculo fora, para a gente dançar nos Endas, que tinha na época, tinha um Encontro Nacional de Dança, eram festivais muito bons para ir. E aí não tinha, pedi ajuda. Eu lembro uma vez, a gente pegou um ônibus, um micro-ônibus, a prefeitura arrumou para a gente. Todo mundo no ônibus, a janela não fechava, ventava. Aí chegamos em São José dos Campos, parou. Aí o moço estava fazendo o caminho. Eu falei, moço, por que você está indo aqui? Nós vamos dançar em Campos do Jordão. Ele falou, não, Campos do Jordão, esse ônibus não sobe. Eu falei, como assim o micro? Não tem força para subir aquela serra, era um micro-ônibus. Aí eu falei, não, moço, a gente não é São José dos Campos que nós vamos, é Campos do Jordão, é bem mais para frente. Aí eu lembro que nós fomos, o cara falou, eu vou, mas ele não vai subir. Eu lembro que a gente subia um pouco, parava no acostamento, subia um pouco, até que nós chegamos. Um frio, mas um frio, uma coisa louca. Então, essa parte da coisa foi muito legal, mas foi muito difícil. E quando eu parei a academia, eu fiquei meio indecisa. Eu falei assim, continuo, não continuo, né? Nada, o que eu ia fazer? Eu tinha escola, não tinha mais. Por isso que eu fui para fora. Eu falei, eu vou pensar na minha vida e tal. Então, eu juntei tudo que eu tinha e fui. Quando eu voltei, o mesmo perrengue, não tinha emprego, não tinha nada. E aí eu continuei, aí, né, aconteceu tudo isso de ter trabalhado muitos anos aqui na escola, na Politec, e foi um período muito legal, porque além do trabalho, né, que tinha salário, que tinha férias, que tinha tudo, era muito legal conviver com os alunos, com as pessoas que trabalhavam ali. E depois eu me casei. E aí eu já casei um pouco mais velha também. Eu sou um pouco fora da caixinha, assim, né? E aí, estava já com quase 40 anos, depois de casada, 2 anos de casada, eu quis ter filho. Mas estava um pouco velhinha para ter filho. Normalmente a pessoa não tem filho com 40. Aí eu comecei, e nessa época, assim, a dança fazia parte da minha vida, mas começaram esses perrengues pessoais, vamos dizer assim, né? Então, eu estava casada há 2 anos, queria ter filho, e comecei a engravidar e ter muitos abortos, e perder muita... Eu tive vários, né? Assim, eu fui a campeã dos abortos. A maternidade foi um desafio para você também, né? Como que foi? Então, aí teve todos esses abortos, aí eu estava desistindo e tal. Aí eu resolvi, falei, vou fazer, né? Ver com o médico direitinho que eu tenho. Alguma coisa deve ter, né? Aí eu comecei a tratar. E aí, né, com esses tratamentos todos que eu fiz, eu acabei engravidando de 2 menininhas, gêmeas. E quando eu fiquei grávida delas, eu trabalhava tudo aqui, estava normal no começo, mas aí começou a vir, assim, problemas, os nenês não queriam ficar, porque eu era muito pequena, gêmeos, né? Então, foi um período muito difícil.
Aí eu tive que ficar de repouso 9 meses praticamente. Nossa, para quem se exercita todo o tempo. Isso. deve ser Aí, muito assim, difícil. como que você vai pensar em dança, você tem que pensar na vida de 2 crianças, né? Uhum. Aí, depois do 7º mês, foi um pouquinho melhor, né? Conseguia ir na casa da minha sogra, na casa do meu pai. Conseguia sair um pouquinho de casa. E aí eu tive elas, né, pouco prematuras, mas elas, na gravidez também, durante a gravidez, eu descobri que uma delas tinha problema. Então, ela tinha um problema neurológico muito grave, né? Tinha um cérebro mal formado. Mas o que eu ia fazer? Não tinha jeito. Você tinha duas nenês, né? Uma boa, que estava com tudo perfeito, vamos dizer assim, e a outra que você não sabia o que ia acontecer, se ia viver, se não ia viver. Aí nasceram as meninas, né? O começo foi bom, o nascimento dela foi bom. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui pesquisar, né, sobre o problema que tinha, para ver como a gente lidava, se tinha chance de viver ou não. Mas elas nasceram muito bem, assim, tiveram que ficar internadinhas um pouco para ganhar peso. Mas Elas nasceram de 9 meses? não, nasceram de quase 8. Mas assim, eram crianças que estavam bem nutridas, então eram pequenininhas, tiveram que engordar um pouquinho lá no hospital, mas saímos depois de 10, 15 dias, nós saímos do hospital. E aí continuou, né? Aí era uma felicidade. A Rafaela até então, que era a minha filha, né? Ela estava indo bem também, assim, um pouco mais atrasadinha que a outra. A gente não sabia como ia desenvolver. Uhum. Mas aí, conforme foi crescendo, que a gente viu, né, que tinha mais problemas, então tinha atraso. Aí a gente só tratou muito. Aí começou a saga de tratamento, né? A gente foi atrás de bons especialistas e a gente passava a nossa vida assim cuidando disso. Então era cuidando da Marina também, né? Mas a Rafaela que tinha Demandava mais mais cuidado. atenção, e tal. E nós fizemos muitos tratamentos. Eu assim, eu queria que ela vivesse, então eu pesquisava tudo que tinha. Então, naquela época estava começando a se falar de células-troncos. Aí a gente foi para a China fazer células-tronco. Caramba! A gente fez tratamento com golfinho, a gente ia em especialista e tentando fazer tudo. E assim, aos pouquinhos ela ia do jeitinho dela, né? Mas era assim bem complicada. E aí eu pesquisei também o problema que ela tinha, não era nenhum problema genético meu, nada de familiar. Foi um achado, assim, sabe? Como poderia acontecido para qualquer um. E o médico na época falou assim, quando é gemelar, ele sempre tem mais perigo, né? Mais risco, porque você tem distribuição de coisas para um, para outro. Então ele falou que isso não é tão. E depois também, né, eu frequentando clínicas e recuperação, as coisas, que a gente vê quantas pessoas sim com problemas de gemelar, né, de ser gemelar. E aí foi indo. Então, esse período de quando elas nasceram, 2004, até 2007, dança para mim era só um hobby. De vez em quando alguém ligava, Eliana, para ser uma aulinha. Eu ia fazer uma aulinha de vez em quando, então foi uma parada grande mesmo. Eu acho que era até um respiro para você esse momento, né? E assim, era mais família mesmo, era só nós. Aí, isso aí foi 2004 até 2007. Em 2007, a gente estava num período um pouco melhor, a Rafaela estava um pouquinho mais tranquila, não tinha muita internação, porque no começo tinha muita internação, ela tinha muito problema respiratório, e era muito tratamento, levar para cá, e faz terapia, faz isso, faz aquilo. Minha casa era assim, né? Entrava a gente, saía a gente. E aí a gente, eu sou muito corujona, assim, né? E eu gostava mesmo, eu estar junto, mesmo que tinha as auxiliares que me ajudavam em terapias e fono, físio, mas eu sempre estava junto, né? E aí, em 2007, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa na minha cabeça agora. Então, eu estava assim com a vidinha dela um pouquinho mais estacionada, eu pus ela na escola, ela ia com acompanhante e tal. E aí, eu falei, quer saber uma coisa? Vou chamar umas amigas aí que dançam, umas meninas, eu falo umas corocas, assim, que tava tudo parada, que nem eu, assim. Falei, gente, vocês não topam a gente montar um grupo? Vamos fazer umas aulas, sabe? A gente contrata o professor, a gente divide tudo. As loucas toparam, né? Aí nós começamos em 2007, que foi o grupo Espaço Dançar, que tem até hoje. E aí nós começamos, a gente alugava o espaço ali da escola da Sandra Godoy. Falei com o Duarte, a gente alugava ali. No começo a gente alugava um outro lugar, depois a gente foi lá para a Sandra Godoy, foi o tempo que a gente ficou mais tempo. E aí o grupo começou a funcionar ali. A gente fazia aula, fazia espetáculo, fez 3 espetáculos com a Ana Botafogo. Olha que legal. E aí foi nessa época que o Reginaldo também veio dançar comigo, a gente começou as parcerias, que foi em 2007 começou o grupo.
Comecei com o Reginaldo em 2010, fim de 2010, começo de 2011. Então, aí eu voltei um pouco com essa atividade da dança com esse grupo. E aí foi indo, né? Aí eu fazia minhas coisas em casa, mas 2 dias a semana, à noite, eu ia lá com o grupo. Era quase uma terapia para você. Não, e o negócio começou aí, sabe? Aí, isso aí foi em 2007, né? Em 2010, a Rafaela faleceu, né? Teve Quantos anos que ela tinha? 6. 6 anos. Ela teve uma pneumonia, e ela teve muita pneumonia quando era pequena, assim, de chegar a ficar internada e tal. Porque ela não tinha um desenvolvimento bom de pulmão, né? E aí ela teve uma pneumonia, levamos como levava sempre no hospital, o médico falou, não, vamos internar, tomar um antibiótico pela veia e tal. Mas internei na terça-feira, na quarta foi piorando, quinta piorando, uma coisa que nem a Covid, sabe? Uhum. Aí entrou naquela SARA, né, que é a síndrome de angústia respiratória. Aí não voltou mais do hospital, internou na terça, 10 dias depois faleceu. Caramba. Como se recuperar de uma Não tem, igual a doença. Covid, a pessoa fica entubada, muitos dias, aí não resistiu. Morreu assim. E a gente nem estava esperando, porque estava no período, né, melhor dela. Estabilizado. Eliana, você foi mãe aos 41, depois você foi mãe de novo 47. aos 47, Então, né? quando a Rafaela morreu, 4 meses, fiquei grávida do Leonardo, porque eu tive 7 abortos no total. Caramba. Meu Deus. Inclusive um depois das meninas, que foi sem querer, eu acabei engravidando delas, mas também não vingou. E aí, já tinha passado tudo isso, as crianças já estavam com 5 anos, e aí eu fiquei grávida do Leonardo, que hoje tem 15 anos. Mas do nada, assim. Mas aí eu falei, quer saber uma coisa? Nem vou falar para ninguém, porque eu acho que o negócio não vai para frente. E aí, o dia que eu fui lá na médica, ela falou assim, não, esse nenê vai vingar. E ele tá ótimo e vai... E foi mesmo. Uma gravidez maravilhosa. Eu dancei com 7 meses de gravidez. Aquele Caramba, barrigão. Ju. Eu dancei no espetáculo. Então, foi assim, muito, muito... Foi assim, perfeito, sabe? E nasceu muito bem e até hoje. Só que quando ele nasceu, quando ele estava com 4 meses, a Rafaela morreu. Eu falo que foi meio assim, minha troquinha, né? Meu Uhum. Deus. Me deu uma, tirou outra. Sim. Mas eu acho que assim, que todos esses tipos de tristeza... Eu sou uma pessoa muito positiva nessa parte. Eu acho que tudo que a gente passa é porque tem que passar. Não tem culpado, né? Então, assim, eu acho que assim, o que eu pude fazer, eu fiz bem, né? Que foi a parte de ser mãe, né? Então, tudo que a gente pôde fazer como família, meus pais também, a família do meu marido, todo mundo ajudou no que pôde, assim, né? Em ajudar a gente também. Mas é a vida. Eu acho também assim, hoje teria 20 anos, né? Eu acho que para ela, com o desenvolvimento que ela ia ter, eu acho que para ela foi um sossego, né? Que eu acredito que assim... Ia ser muito difícil a vida dela, né? Uma vida limitada. Eu lembro, assim, a época do Covid, a gente falou muito sobre isso, eu e meu marido. Nossa, imagina agora a gente com ela com Covid, com o problema respiratório que ela já tinha. Como que a gente ia fazer, né? Isso é amor, né, João? Pois é, né? É abrir mão, né? Inclusive, um abraço pro Eugênio, né? Marido da Eliana. Não, o Eugênio, ele para quem não queria ser pai, porque imagina o caso, ele não teve medo de filho. Ai, mas não, filho. Ele falou, vamos esperar um pouquinho. Eu falei, mas coisa esperar quando eu tenho 40 anos? Eu falava assim, eu tenho 40 anos, você quer esperar com quantos anos? Aí, quando veio as crianças, nossa, um pai maravilhoso. Eu falo para quem não tinha, ele é uma pessoa assim, sabe? E no começo eu chorava muito. Tudo, quando eu descobri que ia ter problema. Eu chorava. Ele falava assim, olha, não adianta você chorar. Vai ser do jeito que vai ser. Boa ou ruim, com problema ou não problema, é a nossa filha, ele falava. E aí a gente tinha muita internação. E quando ela saía do hospital, às vezes ela saía com sonda, com coisa assim no nariz, que tinha que esperar para poder reaprender, porque assim, no hospital usava essa sonda, depois até voltar a alimentar de novo de boca, demorava um pouquinho. Precisava de auxílio de fono e tal. E eu lembro que ele falava assim, não vou ficar aqui, não, vamos passear. Eu falava, mas como nós vamos passear as crianças? Não, vamos levar as crianças. Eu falei, como nós vamos levar a Rafaela com sonda? Nós vamos levar a Rafaela. Ele botava a Rafaela no canguru, eu botava a Marina no canguru e ia nós dois para a rua, assim. Super pai. Porque ele não tinha, assim, nenhum... Eu achava, assim, que assim, se a gente saísse, as pessoas iam ficar perguntando por que era assim, né? Porque a gente meio que, assim, não quer ficar muito conversando sobre o problema, né? Por exemplo, se você tem um olho fechado, né? Você não quer que as pessoas fiquem perguntando, por que você tem esse olho fechado? Não, por que seu braço é mais... Então, é um problema que a pessoa tem. Então, você não quer muito falar sobre isso.
Mas com ele eu fui aprendendo que não, que é daquele jeito. E do jeito que era do jeito que a gente ia gostar. Então eu parei com essas coisas, sabe? Hoje eu lido muito bem com essa coisa, assim, de ver pessoas com algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa. Eu tenho uma irmã que trabalha com inclusão. Ótima ela para chamar aqui, porque ela fala muito bem. Ela tem um trabalho lindo sobre inclusão. Então, assim, eu vejo que, assim, do jeito que ela pensa, assim, né? Eu acho que também ela, inspirada em muitas coisas que ela já viveu. Então, eu acho, assim, que a gente aprende a valorizar. Eu falo, hoje, assim, tudo que eu falo, assim, olha, não tem nada que compre nessa vida, não tem dinheiro que compre saúde e bem-estar, né? E ninguém foge da morte. Então, assim, eu acho que isso serve para a gente aprender de lição, né? E viver, tocar em frente. Eu acho que, às vezes, assim, o que é da gente é da gente. Tem um meu irmão que fala assim, ai, imagina se fosse comigo que tivesse acontecido. Eu falei, então, pra você ver, foi certinho, foi para mim, que tinha, talvez, mais coragem para enfrentar aquela situação na época. Ju. Grande exemplo, né, Pois João? é, ó, Nossa, a vamos- gente está até hipnotizada aqui no que ela tá falando e deixamos É que eu passar. falo muito. A gente deixou passar um montão o intervalo, né? Vamos lá fazer uma pausa, a gente volta daqui a pouco, gente. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. De volta aqui com o LibaCast. Pessoal, vocês estão vendo aqui um banquete que a gente recebeu, né, Ju? Diminuiu isso aqui, ó. É do pessoal lá da M-Box, supermercado que fica aqui no Jardim Colina, em Americana. Vão lá conhecer quem não conhece, né? Quem é cliente, continue sendo cliente, porque o mercado é muito bacana, né? Eles mandaram aqui pra gente um brigadão pro pessoal de lá. Estão aqui apoiando o LibaCast, né, Ju? Aprovado, viu, gente? Muito delicioso, né? Isso Sensacional. aqui não vai durar, né? Não vai, isso aqui até o final da gravação já foi. Mas enfim, vamos lá. A gente está conversando com a Eliana Favarelli. Eliana estava aqui pensando, né, que quando a gente, nós que não temos muito conhecimento de dança, quando a gente ouve falar de duplas que dançam, eu já ouvi falar muito que o homem conduz a mulher. Aí daí você falou do seu parceiro Reginaldo algumas vezes, tal. Eu queria saber se isso realmente é fato ou não é bem assim. Não, eles são o Porto Seguro. Eu falei assim, até eu tinha um professor que falava assim, não é você que dança com ele, é ele que dança com você. Você obedece, a mulher só tem que obedecer. Só que quem no circo, a gente fala quem ele comanda, ele é o portor, eu sou o volante. Então é difícil ser o portor porque você precisa de força, porque ser o volante é a parte mais perigosa, que você pode cair, aquela coisa toda, e você sempre está solta dele, né? E na dança acontece a mesma coisa. Eles são o suporte, mas se você não tiver uma bailarina clássica, um padedê, por exemplo, se ela não tiver um bom equilíbrio, uma ponta forte, um corpo preparado, não adianta nada ser um bom parceiro. Então, as coisas têm que se conectarem, né, para que seja... Mas, assim, o papel do homem é importante, né, na dança. E da mulher, eu falo que é o mais difícil. Tá muito bem explicado. Aliás, esse parceiro seu, Reginaldo, que você comentou que teve várias aventuras com você aí mundo afora, ele é muito conhecido também pela participação que ele fez durante algumas temporadas na Dança dos Famosos, né? Ele participou, acho que 3 ou 4 vezes, mas ele foi campeão 2 vezes. Ele é muito bom, né, nesse estilo de dança de salão, que é o que a Dança dos Famosos exige. Mas, assim, agora ele também está se aventurando na carreira de músico, né? Canta, tem uma banda toda coreografada, é um trabalho bem interessante. Ele tem muito a ver comigo, né? Assim, a gente gosta muito do que faz, então, assim, eu falo, vamos fazer isso, ele já topa. Vamos ver. Então, a gente tem um jeito de gostar de arte meio parecido. Eliana, e você também se aventura, então, de circo. Como assim, né? Dançarina, coreógrafa, bailarina e agora também professora. Não, assim, eu sempre fui apaixonada pelo circo, né? Eu sou de Americana e eu morava no Jardim, entre o Jardim São Pedro e o Jardim São Paulo. E ali, quando eu era criança, tinha um circo que ia assim, eu não lembro, não se lembra assim, em quanto tempo ele vinha, mas todo ano tinha esse circo, era o Circo do Veneno. Circo do Veneno? Circo do Veneno. Por que será desse nome? Por que será? Era um circo simples, mas eu amava ir no circo. Não tinha bicho, mas ele tinha shows de música, de dança, palhaço, malabares, aquela coisa toda. E era assim, eu queria ir todo dia, se deixasse eu queria ir todo dia. E meu pai levava a gente na sexta-feira que tinha... Olha, agora eu vou
assinar meu atestado de velhice. Imagina. Existia uma dupla sertaneja chamava Zilo e Zalo. Se você botar na internet, era importante essa dupla. E eu fui num dia que chovia muito. E nós somos essa dupla Zilo e Zalo que fazia um teatro. E enquanto eles encenavam esse teatro, aconteciam coisas assim do circo e tal. E eu ficava vidrada naquilo. Só que começou a chover. E o circo tinha uma lona toda furada. Chovia mais dentro do que fora. Aí o pessoal começou a ir embora, abandonar o circo, sabe? E eu falava, meu pai, eu não vou, os caras estão fazendo. E os caras, no meio da chuva, eles abriram 2 guarda-chuvas, um para cada um, e continuaram fazendo toda a encenação e cantando. E encenavam também, que era a peça que chamava O Milagre do Ladrão. Nossa, Olha, eu eu lembro até o nome da peça. eu fiquei olhando assim aquilo e falei, nossa, isso aí é para mim. E eu gostava muito. E eu fiquei até o final. Vi o Zilo e Zalo até o final. Aí eu tenho essa lembrança de quando eu era criança. E aí eu sempre gostei de circo. Eu gosto muito de Circo du Soleil, que são coisas mais modernosas, assim, mais, né, atuais. Mas eu gosto muito dos circos antigos, os circos que tenha... Eu fui muito em circo de bicho, Orlando Orfeu e tal. Mas eu gosto muito. E aí eu tinha uma menina que eu conhecia, foi minha aluna aqui na Politec, e ela dava aula de polidense. Aí eu falei assim, nossa, polidense, que coisa feia, né? Eu tinha uma ideia de polidense, que era aquela coisa, assim, pecaminosa, né? Aí um dia eu falei para ela, você dá aula de polidense? Ela falou, dou na minha casa. Eu falei, eu quero ir lá fazer. Eu fui. Mas eu fui lá, eu vi que não era nada aquilo que as pessoas falavam, né? Eu falei, nossa, que negócio inteiro, eu vi que tinha que ter É força. uma baita atividade física, né? E a força que você tem que fazer aquilo. Aquilo não é para qualquer um, não. Olha, tem que ter muita força e ser muito, muito insistente para fazer aquilo. Aí eu comecei a fazer. Daí ela saiu da cartela, montou a escola com circo integrado, com mais opções, né? Eu fui também com ela para a escola. Aí um dia eu comecei a fazer um pouco de trapézio, um pouco de lira. Eu falei, nossa, que difícil. Mas eu achava que era brincadeira, um pouco difícil. Mas aí eu vi que eu falei, nossa, acho que eu tenho jeito. E comecei, sabe, ganhar força para fazer aquilo. Comecei a fazer parte dos espetáculos que eles faziam, coreografias e tal. Aí chamei o Reginaldo. Falei, não, você mesmo. Vamos lá fazer parceria comigo no circo. Aí ele foi, ele gostou também, e a gente continuou até hoje. Nossa, você está falando assim, eu estou pensando, você começou no balé, né? Valeu. Deu aula de jazz, tem espetáculo de tango, quer dizer, você passeia por vários, eu não sei, é estilo, né? Seriam estilos, por vários né? estilos, né, digamos assim, dentro da dança. Tem algo que você não tenha feito? Eu quero fazer agora, meu próximo passo é fazer a força capilar. Caramba, Por isso que eu tô se deixando esse prende cabelão pelo assim, ó. cabelo. Não é religião, não, é força capilar, porque tem que fazer todo o trâmite aqui, precisa do cabelo comprido, porque vai uma argola aqui. Certo. Eu quero fazer. Eu vou fazer ainda, vocês vão ver ainda pendurado no cabelo. Caraca, eu quero meu. fazer força capilar. Mas assim, tem vários aparelhos, né, no circo. Aí eu comecei a me encantar. Hoje eu estou fazendo aula de faixa aérea, porque é o que eu trabalho mais com o Reginaldo, que é o que a gente faz competições, né? Mas assim, o meu forte ainda é a dança, né? É a dança que eu faço a semana toda. E eu sempre fui muito doidona. Sempre gostei de trabalhos inovadores. Eu pesquiso muito, eu vejo muito, então eu gosto de coisa diferente. Às vezes o diferente assusta as pessoas não gostam, mas eu gosto do diferente. E quando eu tinha academia lá atrás, eu lembro, eu tenho até vocês falaram da Americana, eu tenho uma filmagem da Americana que é um acervo para mim, que eu fiz lá na Carioba. Um trabalho de dança que eu fiz na Carioba, quando ainda, não sei como está agora, a última vez que eu vi, foi onde é o museu. Uhum. Casarão, ali, né? Casarão, e fiz um trabalho lá, no todo o bairro ali da Carioba e na estação de trem, quando os trens ainda funcionavam. Ah, que Então, legal. tem um trabalho muito legal que eu fiz. Desde aquela época, eu gostava muito desses trabalhos fora de sala de aula, fora de teatro, que hoje é o que eu estou fazendo também, que são os videodança. Videodança é uma coisa que você faz, leva a dança de uma forma mais conceitual, com outro conceito, e fora do ambiente normal, que é o ambiente que a gente costuma com bailarina, né? Ou o teatro, ou lugares específicos para a dança. Então, aí eu comecei a fazer videodança na época da pandemia também. Foi uma maneira Fez de... muito sucesso, Sim. eu me lembro bem. Eu não conseguia ficar parada. Aí eu falei, bom, eu estava fazendo muita live, coisa que eu fazia direto no meu apartamento. Aí eu falei assim, se eu fizer um trabalho só eu e o cinegrafista, não vai juntar, não vai fazer, a gente não podia fazer tumulto, né, de pessoas. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu fui, chamei o Reginaldo, falei, Reginaldo, vamos fazer um videodança? Num lugar lá no Morro do Fogão.
não sei, acho que é Morro do Fogão, fica onde o pessoal pula dessa delta em São Pedro. Ah, sim. Fomos lá fazer. E aí eu lembro que nós fomos, a gente nem chegou perto, ele gravou aqui, eu gravei aqui, no final a gente juntou só perto, uma mão. E até o Liberal, na época, colocou Acho que no fez jornal. matéria, Tal. na verdade. Saiu na TV Campinas também, a gente fez Começamos com esse aí. Aí fomos fazendo outro, que juntava um pouquinho mais, até que pôde ficar liberado e não parei mais. Aí comecei a fazer alguns sozinhos também, fiz com outros parceiros, fiz mais com o Reginaldo. E eu tenho 2 videodança premiados internacionalmente também, um que foi em Portugal e outro que foi, acho que foi em New Orleans. New Orleans foi da classificatória. Então, agora eu estou investindo. Todo ano eu faço alguns, e aí também tem uma plataforma que é só para... É como as plataformas de filme, sabe? Uhum. Que você escreve longa, curta-metragem. Então, tem algumas dessas plataformas têm nichos só para videodança. Ai, que bacana. Aí eu escrevo videodança também, que é outro público, é muito legal. Os trabalhos são muito interessantes. Eu tenho a Alcateia, né? Tenho o Swan, que é um sucesso, tem mais de 3 milhões de E é um alcance, exatamente. tem mais de 3, né? acho que eles têm milhões maior. a Alcateia tem milhões de visualizações já. Falando nisso, eu tô pensando aqui, e o TikTok? Você tem alguma relação com o TikTok? Tem algumas coisinhas no TikTok, é assim, que eu sou meio avessa, assim, que eu não tenho muito jeito, assim, para ser muito engraçada. Não, mas o Instagram, ela bomba, né? É, O Instagram, bomba, ela bomba. O Instagram, eu gosto muito de vídeo, gosto de reels, eu gosto de colocar viagem. Eu viajo, que meu outro hobby é viajar. Eu adoro viajar para país esquisito. Tu não falou se é ruim. Ela é uma pessoa diferente. Pois né? é, né? Então, na pandemia, eu fazia uma live no YouTube que chamava Danças e Andanças. Então, eu contava um pouco da minha trajetória de dança nesses lugares e alguns lugares que eu visitei com família, com tudo. Porque eu fui em muitos países já, assim, porque eu gosto de coisas que me atraem, assim, diferentes, assim. Eu vou também em coisas que são legais, que todo mundo vai, mas alguns, assim, por exemplo, a gente foi para a Islândia, né? O meu filho falou assim, mamãe, vamos para a Islândia ver a Aurora Boreal? A Aurora Boreal, eu nem sabia muito da Aurora Boreal. Eu falei, não, vamos ver a Aurora Boreal. Então, eu fui para ver a Aurora Boreal e descobri um país, assim, encantador. Aí fui em alguns países, aqueles que a vaca anda na rua, assim, muito legal. Você faz xixi no mato, é muito legal. Eliana, você tem 62 anos hoje, né? E nessa conversa que a gente teve aqui, enquanto tem gente que pensa em parar, aposentar com 60 anos, para você parece que não tem a mínima perspectiva disso acontecer, Eu né? tenho a impressão que a vida começou depois dos Exato, 60, né? Inclusive. Não, eu teria me perguntado isso. Eu faço mais coisas hoje do que eu fazia antigamente, porque hoje, o nosso tempo, hoje, proporciona tem mais facilidade para as coisas, né? E hoje eu tenho um pouquinho mais condição financeira de fazer. Então, naquela época que eu contei para vocês, era muito na raça as coisas, né? Então, hoje eu consigo me organizar melhor e ter mais condições para fazer. Mas eu sou ousada. Eu gosto mesmo. Eu gosto muito de fazer coisas, de experimentar coisas diferentes e tal. Então, sempre que aparece... É o que te move, é o que te move. Às vezes, eu não posso parar para pensar na minha idade, porque se eu parar para pensar na minha idade, eu rebaixo, eu fico meio down. Você já sofreu algum preconceito? Principalmente no meio da dança. Não, sabe o preconceito que eu acho assim? Que nem, por exemplo, outro dia eu fui numa aula. Aí, um workshop de férias aí. Aí a pessoa pegou e falou assim, a professora falou, olha, divida grupos. Aí eu fui com 3 meninas, mais ou menos da idade dela. Assim. A Letícia, nossa bailarina. 19, 20 anos. Mas eu entendo dela. Então a gente tinha que fazer um trabalho, elas 3 e eu. Aí eu vi a dificuldade que elas tinham de me ouvir. Sabe? Um choque de geração. E eu, por exemplo, não podia palpitar muito. Eu falei, quem que é essa daí que está palpitando mais? Então elas estavam com a cabeça totalmente perdida. Eu falei, nossa, deixa elas serem do jeitinho delas. Aí eu fiz o jeitinho delas. Então eu vejo assim que às vezes não bate muito, né? Às vezes elas têm mais preconceito comigo do que eu tenho com elas. Sim. Mas assim, eu me dou muito bem. Assim, eu adoro dar aula lá. Eu tenho minha turminha de adolescentes que eu adoro dar aula para elas. Eu sou meio rígida assim, mas eu gosto muito dessa idade assim. E quando elas gostam de dança, é uma delícia para trabalhar. Mas assim, eu não gosto muito que me chamem de senhora. Também, né, gente? Nem precisa, né? Até porque você não parece uma senhora. Não, começar. Uma vez eu fui no festival com o Reginaldo, eu acho que foi no Espírito Santo, não sei se foi em Florianópolis ou se foi no Espírito Santo Não, Campo Grande, não sei se eu fui com o Reginaldo.
Aí nós dois fomos lá fazer a nossa credencial, tal, chegamos nós dois, a moça falou assim para ele, de que grupo vocês são? Aí eu falei, Espaço Dançar. Falei para ela. E cadê os alunos? O Reginaldo falou, nós somos os alunos. Vocês vão dançar? Eu falei, vamos dançar. Deu a nossa pulseirinha, nem deu muita bola para nós fomos. Quando a gente dançou, ganhou o prêmio, aquela coisa, ela falou, nossa, como vocês dançam. Eu falei, tá vendo? Você não acreditou na gente. A hora que ela chegou, me impressionou a elegância dela. A bailarina é elegante, né? Aí eu estava aqui pensando, para ser uma boa bailarina, é preciso que tenha um talento nato, que nasça com a pessoa, ou a disciplina faz muita diferença? Acho que a vontade de ser também é o ponto alto. Eu já conheci bailarinos que não eram tão bons fisicamente, mas assim, a vontade era tão grande e a disciplina e a persistência era tão grande que voaram, sabe? Porque às vezes você não tem um corpo muito preparado para um balé clássico, mas você vai muito bem no contemporâneo. Então, teve pessoas que seguiam um caminho, assim, sabe? Diferenciado. Mas, assim, eu acho que dançar é difícil, não é fácil. Tem coisa que é discriminado e você tem muita concorrência. E tudo que você tem concorrência, que você tem que começar, é duro, né? Você já chega com aquela coisa assim, nossa, vou ter que enfrentar isso, tem 10 mil bailarinas, tem isso, tem aquilo. Então, essa é uma coisa que também exclui a gente, às vezes, né? Que eu falo, você falou do interior, a gente morar no interior, você não tem a mesma vivência que tem aquele pessoal que está ali em São Paulo, que já está acostumado, aquela coisa, né? Tem mais oportunidades que a gente conhece, né? Às vezes você vai a alguns trabalhos e fala, nossa, como aquela pessoa inventou aquele negócio tão legal, né? Ou hoje, com acesso à internet, eu olho o Instagram, às vezes, assim, falo, nossa, como esse grupo dançou isso aqui. Porque eu não tive uma ideia de fazer esse negócio. E hoje também, assim, né? Tem mais facilidade, muito mais oportunidade. Mas a dança ainda é uma coisa difícil. Williane, mas não é para todo mundo. Sim. Nesse tempo todo que você dança, no final das contas, o que a dança significa para você? Como que você conseguiria resumir a dança na sua vida? Assim? Vou falar o que meu marido fala. Meu marido fala assim para mim, hoje você pode sair? Eu falo, hoje eu posso. Porque ele sabe que todo dia que ele fala, hoje pode sair, eu falo, não posso, tem ensaio. Ele fala, vamos sair? Não posso, tem ensaio. Então, assim, e eu falo para meus irmãos, quando vocês forem marcar encontrinho de família, não marca nesses dias, vocês sabem que eu trabalho. Então, eles marcam assim. Eles ligam para mim, você vai estar livre tal dia? Porque, assim, eu acho que eu não consigo me imaginar sem dançar. Então, eu vou dançar até o corpo permitir e tal. Às vezes eu sinto uma dorzinha assim, eu falo, nossa, tá doendo isso aqui, acho que eu tô velha, não sei o que tem. Eu já corro no médico para ver se dá para consertar, para não precisar parar, né? Porque se a gente começar a seguir as dores e o que o corpo pede. Mas assim, eu acho que a gente manda no corpo, para tudo, né? Pra tudo. Eu corro também, né? Agora eu tô um pouco parada de corrida, mas eu sempre corri. Então eu vou nessas corridas, a gente vê assim, faixa etária lá, as pessoas de 70, 60 e poucos anos correm, que é uma coisa, não sei de onde consegue tanto gás para aquilo. Então, eu acho que o corpo e o que a gente consegue fazer é treinamento. Se você não for regrado, se você falar assim, dancei eu conheço um monte, dancei até 30 anos, agora eu não vou dançar mais, agora eu vou ser professora. Aí você entrega a sua vida para ser professora. Então, é diferente. Agora, dançar, ficar, tem que trabalhar corpo e tem que cuidar. E fazer a diferença como você, né? Que acabou de ganhar no ano passado um dos maiores festivais do mundo, que é o Festival de Joinville, então, né? Joinville abriu esse nicho, que é o 40 a mais. Só que você vai lá, meu filho, nem parece que aquele pessoal tem 40 anos, não. Nossa, 40 é o novo 20, né? É um pessoal que dança muito bem. Os de 60, na categoria que eles dançam, de salão, folclórico, também são muito bons. Aí, agora, por causa da nossa idade, lá com o meu grupo, a gente tem que entrar nesse nicho de Joinville. E não é fácil entrar, não. Não é fácil passar na seletiva, e eu fui já o 3º ano que eu vou, porque não tem muita gente na minha idade que dança ainda. Né? Eles dançam até em grupo, vão para os bailinhos, ou fazem as aulinhas que é para... Mas profissionalmente é difícil. Eu tive maior dificuldade de achar bailarino para dançar comigo. Porque eu queria alguém que fosse pelo menos parecido comigo, né? Sim. Agora arrumei o 2º ano que ele vai comigo. E 2025 que aguarde, né? Pois João, a gente está chegando no finalzinho, mas acho que antes da gente encerrar, eu queria propor para a Eliana que ela falasse um pouquinho
nessa história nossa de furo, né? Que a gente sempre brinca que, vamos agora dar um furo, a gente quer uma notícia, né? Relacionada à sua história. E eu acho que a melhor notícia relacionada à sua história é em relação aos seus 50 anos de carreira e também 10 anos da sua academia Twister, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco, então, qual é a programação que você tem para comemorar esses 2 marcos na sua história. Ai, meu Deus. Aí é segredo, hein? Mas é isso mesmo que a gente quer tirar, né? Exatamente. Então, eu estou ainda organizando a programação, né? Dos eventos que a gente vai fazer. E o espetáculo, esse ano nós estamos planejando também um espetáculo bem especial para comemorar os 10 anos. E o Espaço Dançar está fazendo 18. O Espaço Dançar nunca parou. De 2007 até hoje nunca parou. A gente alugava um espaço, começou com um espaço, meio na brincadeira. E o negócio foi tomando uma seriedade. E aí eu acabei arrumando o espaço que eu tenho agora, que em princípio era só para o Espaço Dançar. Aí o espaço ficou legal, acho que você já conhece também, né? Sim. O espaço ficou legal, eu falei, vamos abrir aqui para os alunos também. Abriu, virou uma escola. Aí a gente diferenciou um pouco a Twist para diferenciar do Espaço Dançar. Então a gente também tem os 18 anos do Espaço Dançar que está fazendo esse ano, que a gente faz um espetáculo em outubro. Então a gente vai programar esses 2 espetáculos mais especiais esse ano. E eu estou trazendo alguns convidados também, né, para participar aí dessa comemoração. E o resto eu vou ver, da minha carreira ainda estou em fase de elaboração. Muita coisa boa. Beleza, Eliana, muito obrigado pela participação. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado o convite daqui a gente, né? E a gente fica muito feliz também em poder contar histórias como a sua. Ô, Ju, eu sempre vejo quando tem matéria dela no Liberal, eu penso, olha, a Eliana dá boas fotos para capa, porque ela está sempre numa pose, Aliás, a expressividade numa dela é uma coisa cena, que uma chama expressão atenção. muito bacana. Então a gente deseja que você continue dançando aí pro resto da vida e que, né, tenha muito sucesso sempre. Que Deus te ouça. Que me dê muita saúde. E eu queria mandar um recadinho para as pessoas, Pode né? mandar. Que nunca dançaram e que têm vontade de começar a dançar. Olha, nunca é tarde, né? Cada um no seu esquema, cada um na sua pretensão, né? Mas eu acho que é para quem já dança, para que não desista. E para quem quer começar, que vá fazer uma aula. Porque hoje, né, com esse mundo que a gente vive tão complicado, eu acho que tudo que vem para a gente para melhorar o bem-estar não tem preço. Eu acho que, espero que as pessoas tenham essa consciência, né, de usar o corpo em qualquer atividade física e quem sabe, né, até na dança, que é uma coisa que eu amo e eu tenho certeza que quem nunca fez vai se apaixonar também. Com esse recado maravilhoso, a gente encerra. Eliana, muito obrigada. Obrigada a Prazer vocês pelo conhecê-la convite. pessoalmente. A gente fica por aqui, né, João? Fechamos. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente aqui em mais um episódio. Um agradecimento também ao M-Box, que forneceu essa cesta aqui pra gente, né? Supermercado Bora aqui em tomar Americana. café? Bora tomar café, né? Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.